quer ver o Chega pelas costas ou quer assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega? Repare, o ponto fundamental Qual das duas coisas quer? Repare, nós queremos ver o Chega pelas costas na exata medida em que não queremos depender do Chega para formar soluções governativas. Aliás, a nossa história democrática não contou com a participação política do Chega até 2 anos esta parte. E os dois partidos de charneira do centro-direita sempre foram capazes de se entender sem desviar o centro da sua ação política para medidas populistas, demagógicas ou que enfermem qualquer tipo de radicalismos. Claro. Diz que se o CDS não existirá um governo de direita, vai exigir ter ministros no governo? Eu tenho a certeza absoluta que só é possível haver um governo de direita em Portugal com um CDS forte. Se o CDS tiver votos para poder forjar uma governação de direita, no caso do PSD vencer eleições, e mais, para ser necessário construir uma solução maioritária no Parlamento, porque somos o partido, de facto, que tradicionalmente sempre mostrou ter a capacidade de forjar compromissos e convergir no essencial com o Partido Social Democrático. Isso significa coisa que os outros partidos, claro que sim. O CDS virá para o governo, mas claro, atenção, é preciso dizer isto. O CDS não vai para o governo a todo o custo. O CDS não dá o seu apoio por adquirido a nenhum outro partido. A pergunta é se vai exigir, como condição para negociar com o PSD, que Rui Rio dê a garantia que a eutanásia não será aprovada no Parlamento. Bem, o que eu vou exigir ao Rui Rio é que os temas da vida tenham uma posição central no futuro compromisso de governo. Portanto, em que a eutanásia, vou exigir, naturalmente, que o compromisso da eutanásia não seja uma cedência à agenda da extrema-esquerda que relativiza o valor da vida, que para nós é sagrada, desde a concepção até à morte natural. E será, naturalmente, uma linha azul na negociação do próximo governo de direita em Portugal. Sem isso não há governo de direita em Portugal? Não, o que eu lhe posso dizer nesta altura é assim, todos sabemos, como dizia Angela Merkel, que um compromisso é aquele em que todas as partes estão em condições também de ceder. Eu, à partida, para uma negociação, posso dizer que essa é uma linha azul que o CDS não está disposto a ceder. E farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que, se houver um governo de direita em Portugal, a eutanásia não passe no Parlamento. Este é o compromisso férreo e vou apelar. No limite? Ouça, eu quero acreditar, mas não, eu quero acreditar. Eu não posso dizer isto assim à partida, porque, repare, não sei qual é a posição nem a abertura do Dr. Rio numa configuração do governo com uma maioria parlamentar para abordar em concreto esta questão. O meu compromisso é trabalhar para procurar aumentar a representação parlamentar do CDS, que acredito que é um objetivo que pode estar ao nosso alcance. Tudo o que seja não perder a atual representação que o CDS tem atualmente no Parlamento é um resultado que não enfraquece o partido. E eu, com a minha liderança, pelo menos não quero enfraquecer a força política que o CDS tem no Parlamento, mas tem um objetivo ambicioso, porque acredito que, atendendo aos compromissos que temos, à capacidade dos nossos protagonistas e ao espaço diferenciador que o CDS ocupa no nosso espaço político, é possível aumentar essa representação. E eu, como líder do partido, à semelhança daquilo que aconteceu nos Açores, pela primeira vez na história fomos governar, nas autárquicas, em que aumentámos o número de autarcas face a 2017, eu tenho bem uma expectativa de crescimento. E é nesse âmbito que irei trabalhar, naturalmente. Não tínhamos quaisquer dúvidas relativamente a esta matéria. Acho que o CDS pode crescer nestas eleições. O CDS não vai ter só um deputado no Parlamento. Tem esta garantia. E vamos ver agora se, de facto, o PSD vai precisar ou não vai precisar do CDS. Pronto, é tão simples. Agora, vai haver um teste eleitoral e vamos ver quem tinha razão. Se esta postura arrogante que alegadamente, eu reitero, alegadamente, alguns dirigentes quiseram expressar na reunião que tiveram à porta fechada, ou se de facto o CDS vai ser um partido, como sempre foi, indispensável para formar alternativa política. Entendi que havia vantagens de poder haver uma coligação. Como há inconvenientes, também podia dizer todos os inconvenientes que vejo de uma coligação pré-eleitoral. E agora já vê o contrário. Não é isso. O PSD clarificou o seu caminho. Qual era o grande clarificando o caminho de inconveniente? centro e apelando à possibilidade de um bloco central e não querendo criar uma ruptura clara de libertação do país com o socialismo, abre espaço e oportunidade a um partido de direita democrática, popular, sensata como é o CDS de fazer o seu caminho. Prometeu apresentar o seu programa eleitoral, falou aqui de algumas ideias, mas enfim, o programa eleitoral sistematiza. Prometeu apresentar até meio de dezembro. Depois, entretanto, recusou um congresso eletivo para se concentrar na campanha. Estamos a 3 de janeiro, ainda não há programa? Não há programa. Aliás, onde é que está o programa? Não, repare, isto o que está a dizer não corresponde rigorosamente à verdade. Vamos lá ver. Primeiro ponto. Não fui eu que recusei o Congresso, como sabe, foi o Conselho Nacional do Partido que decidiu não antecipar o Congresso. É isto que estamos a falar. Eu vou ter Congresso, quando ele estiver marcado, o Conselho Nacional decidiu não antecipar. Foi só isso que aconteceu, não foi o Presidente do Partido. Ponto 1. Ponto 2. Nas linhas azuis... Queria muito um Congresso, era isso? Eu vou tê-lo no momento próprio. Ponto 2. O CDS tem um compromisso eleitoral e naquelas 12 linhas azuis que apresentámos,
lembra-se, na ceia de Ano Novo. Perfeitamente. E o programa? Onde está? Repara, essas 12 propostas já configuram em si uma parte do nosso compromisso eleitoral, que foi isso que lhe chamámos. E digo-lhe mais, até sexta-feira esse programa será conhecido na sua totalidade. Mas vamos então a essas ideias que se conhecem. Defende um choque fiscal que diminua os impostos sobre as empresas e as famílias. Que impostos é que quer baixar e para quanto? Muito bem. Olha, o IRC. Nós queremos já baixar o IRC para 19%. No início da legislatura. E até ao final da legislatura, queremos que pelo menos ele atinja os 15%. Começa em 19% e acaba em 15%. E entendemos que todas as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro devem estar isentas de IRC. Defende que o preço dos impostos na fatura de eletricidade dos combustíveis diminuirá, imagina a palavra, drasticamente. Sim. Para quanto? Ouça, é tão simples quanto isto. É olhar para a fatura da eletricidade e também dos combustíveis e perceber que 60% do valor são impostos. Se nós diminuirmos o valor de impostos nestas duas faturas e o peso do Estado para cerca de metade, para 30%, nós vamos conseguir estar a aliviar claramente o peso do Estado na vida das empresas e das famílias. Nós temos situações verdadeiramente dramáticas de empresas que vão ter um aumento dos custos de conta significativo pelo valor da energia aumentar, a própria unidade, mas também pelo peso do Estado que se mantém inalterado, que vai levar muitas empresas à falência. Muitos idosos no inverno Quem é que não paga conseguem isto? aquecer. Ouça, quem é que paga isto? É o aumento da receita pela redução do IRC, é isso? Não, eu acho Paga que... isto tudo. Ouça, não sei se tem noção de que em Portugal existem cerca de 4.000 taxas. 4.000 taxas. Muitas delas. Ninguém percebe como é que estão lá e que serviço é que prestam aos portugueses. Muitas vezes até não há uma contraprestação específica. Se nós diminuirmos o conjunto de taxas, sobretudo nestas faturas, porque não tem uma contraprestação específica, nem sequer tem necessidade de lá estar, fazendo quer dizer, um conjunto de poupanças no setor, por exemplo, empresarial do Estado, nós conseguimos compensar esta redução do imposto. Por exemplo, eu disse há bocadinho, nós vamos a gastar 3.000 milhões de euros na TAP outra vez. Porquê? Porque é que o Estado continua a ser dono de empresas de transportes, que são um buraco negro, que continuam a convocar os contribuintes a pagar e que o dinheiro, em vez de ser canalizado para setores essenciais onde o Estado deve ter um papel regulador e social forte, não são. Portanto, A privatização, quando o CDS estava no governo, foi bem feita? Foi, claro. Claro que foi bem feita. Aliás, nunca devia ter sido revertida, como é bom de ver. Como é bom de ver. Mas falou aí da questão dos transportes. Vai propor a privatização dos transportes? Vou propor a privatização de todas as empresas de transportes que são detidas pelo Estado. A começar na TAP. Muito bem, só para esclarecer aqui a questão. Defende a redução do IRC, defende uma redução do IRS, defende a redução da fatura da eletricidade e dos combustíveis, quer criar um vale farmácia, quer criar um cheque ensino, quer criar ou implementar a Via Verde da Saúde, oferece apoios significativos aos mais jovens para constituir as suas famílias. Como é que se paga isto? Com crescimento económico? Não, paga-se com crescimento económico, paga-se com fundos estruturais que o país vai receber e mais. E já agora, que crescimento económico é que prevê no seu programa de Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Há bocadinho falou no cheque ensino como se isso significasse um aumento da despesa. Isso não é... Isso não necessariamente. Não, mas referiu essa palavra. Mas isso é um ponto pergunta importante. É, qual é o crescimento económico? Ou seja, já percebi que a sua receita assenta numa perspectiva de crescimento económico que atualmente não existe. Pelo menos o Governo não a tem. Admito que possa ter uma diferente. A minha pergunta é qual é a sua perspectiva de crescimento económico? Ouça, assim, a sua previsão? Nós andamos a crescer 2%, 3%, e a perder poder de compra, a divergir da média europeia, a ser ultrapassados pelos países do Bloco de Leste, a dívida aumentar. Este é o estado do nosso país. Vai avançar com um projeto para a criminalização do aborto? Sobre o aborto, não, eu sabe o que é que eu acho que relativamente ao aborto podemos começar por fazer? Para já dar oportunidade a todas as mulheres que equacionam o aborto como solução, de poder dar-lhes uma alternativa. Sabe que há muitas mulheres, há estudos que dizem isso, por questões de carência económica, que veem o aborto como uma alternativa por não terem recursos. Acho que se o Estado tiver um papel humanista para estas mulheres e dar-lhe condições... Não quer avançar com uma criminalização, uma proposta de criminalização do aborto. Só é o segundo ponto. Acho que o aborto não pode ser visto como um método contraceptivo. E o número de reincidências existe. Ninguém defende isso. Portanto, não vai avançar com uma proposta de criminalização do aborto. Não, eu não vou avançar com uma proposta de criminalização. Aliás, o aborto, na verdade, está criminalizado até às 12 semanas, na verdade, em Portugal. Não vou para já... Acha que a atual lei é boa? Não, claro que não. Para mim nunca será boa. Porque, a partir do momento em que mas não acha que isso é uma posição, é a tal posição dúbia de que acusa outros? Mas tem uma posição de princípio e não avança com um projeto para mudar o que existe? Não, repare, eu acabei de dar aqui 3 exemplos de como a lei pode ser melhorada. Percebe? 3 exemplos. Não é uma opção dúbia, é clara. Qual foi o melhor primeiro-ministro da nossa democracia? Francisco Sá Carneiro. E o pior?
José Sócrates. Dê-nos o nome de um político de outro partido que gostaria de ter num dos seus governos. Um político de outro partido que eu gostaria de ter num dos meus governos. Pedro Santana Lopes. Qual foi o seu maior fracasso político? O meu maior fracasso político foi não ter conseguido firmar a unidade no CDS de que gostaria e que era condição quando fui eleito presidente do partido.